Bom dia, tudo bem com vocês, meus irmãos? Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho. Acabei de levar a Sofia na escolinha dela, a Thalita ali no ponto de ônibus para ir para o trabalho. E eu estou com vocês um pouco da minha vocação. Talvez você tenha dificuldade de saber responder para si mesmo qual é a sua vocação. Para que você foi chamado? Como desenvolver a sua missão de vida? E nessa manhã, o que eu gostaria de fazer é apenas de compartilhar um pouco da minha caminhada e talvez em algum momento você possa ter um insight, uma ideia, uma iluminação, vamos dizer assim, um momento de luz acerca da sua própria história e talvez isso possa te ajudar na sua própria caminhada. Essa é a minha intenção e o desejo do meu coração. Segunda-feira eu falei sobre a finitude da vida e falei que a finitude da vida nos faz pensar sobre a nossa missão e hoje eu gostaria então de fazer como se fosse uma parte 2 dessa mensagem, pensando então a nossa missão, a minha missão e compartilhando com você a fim de que você encontre também a sua. Eu acredito que a missão que Deus nos dá na Terra, ela tem muito a ver com as características que Ele põe em nós, com as características que Ele vai desenvolvendo em nós na caminhada. E é por isso que é importante sermos bons observadores. Você perceber aquilo que te apaixona. Você perceber aquilo que você faz se sentindo realizado. Aquilo que você faria pela vida toda, mesmo que não ganhasse nenhum dinheiro com aquilo, apenas se sustentasse. Aquilo que você faz por horas a fios, mas que parece que, sei lá, não aconteceu nada. Foi tão gostoso que você não viu o tempo passar. É uma satisfação tão profunda, tão visceral, que você nem viu o tempo passar. É importante você observar as áreas da sua vida com as quais você realmente se identifica, realmente faz sentido para você, realmente toca na sua mente de uma forma especial. São atividades, são situações que você diz assim, olha, isso aqui me plenifica de uma forma linda. Isso aqui parece muito pequeno, mas faz todo sentido para mim. Quando eu estou diante de uma situação dessa, ou quando eu realizo determinada tarefa, isso aqui toca em mim de uma forma especial. Eu acho que a sua vocação e a minha vocação tem a ver com essas coisas. O dom espiritual, o dom, seja da hospitalidade, por exemplo, a gente identifica que tem esse dom quando nós temos um prazer enorme de acolher, de sermos hospitais ambulantes na vida. Quando você diz assim, eu faria somente isso. Para mim é isso que dá sentido para a minha missão de vida. Sabe? Pessoas que acolhem com uma alegria, uma paixão, que amam receber pessoas na sua casa, amam atender as pessoas e fazem isso de uma forma tão profunda, tão amorosa, que as pessoas também se sentem acolhidas, se sentem hospitalizadas quando estão perto dessas pessoas que possuem esse dom. Ou então alguém que tem o dom do ensino, que é apaixonado pela arte de educar os outros, faz isso de forma natural, faz isso quando a aula começa,
mas faz isso também quando a aula termina e a vida continua. É gente que ensina para além das quatro paredes de uma sala de aula. É gente que ama sentar com alguém e contar histórias e tirar lições e ajudá-lo a desenvolver a sua capacidade de raciocínio. É gente que tem um prazer enorme de contribuir para o crescimento intelectual, emocional, espiritual do outro, ainda que seja numa conversa de bar, numa conversa de esquina, numa conversa no ponto de ônibus, ainda que seja isso numa conversa totalmente informal, em situações que a gente nem imaginaria. Gente que se sente assim, com o ensino, que não está nem aí para ter microfone nas mãos ou não, de ter atenção total ou não, só querem ter a oportunidade de sentar com, nem que seja com uma pessoa, para poder compartilhar seu conhecimento e ajudá-lo nas percepções da vida. Gente que tem, por exemplo, o dom do evangelismo, essa capacidade de levar Jesus às pessoas de uma maneira especial, porque não há no coração dessa pessoa um outro caminho de possibilidade, senão esse o tempo todo, apresentando Jesus das formas mais variadas, mais criativas possíveis. Gente que enxerga as oportunidades, tem tato, tem sensibilidade, para não ser intrometido e ao mesmo tempo para falar com a sensibilidade de quem respeita o espaço do outro, mas é alguém que tem essa capacidade, essa habilidade de entrar nessas passagens, nessas dinâmicas do relacionamento com o outro e ajudá-lo a ver Jesus na sua história, ajudá-lo a reconhecer Deus em seus caminhos. Alguém que diz assim, essa é a minha missão, essa é a minha alegria, é sobre esse assunto que meu coração é compelido o dia todo. Deus me deu a capacidade de enxergar meios, formas, momentos, situações para intervir, para interferir, para ajudar, para acrescentar. E o resultado disso é visto também porque muitos se achegam a Jesus dizendo que o start do seu anseio, do seu desejo, da sua vontade, do seu interesse foi em um momento que esteve comigo nessa situação. Então veja como os dons espirituais e a missão de um ser humano, eles são descobertos a partir do momento que você os observa em sua vida, você quer, deseja isso, como disse o apóstolo Paulo, busque os mais excelentes dons. Peça a Deus para descobrir qual é a sua missão. Tem que haver interesse de nossa parte. Tem que haver desejo de servir de verdade. Tem que já ter passado por aquele estágio de eu quero ser servido, eu quero ser amado, eu quero que todo mundo fique ao meu redor. Você já tem que estar num outro nível de maturidade, que é aquele nível de que eu quero encontrar oportunidades para amar e servir. Eu quero encontrar oportunidades para exercer aquilo que sou. Eu desejo fazer outros participantes daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Mas tem que haver o interesse, tem que quebrar as correntes do consumismo na nossa vida, porque tem gente que vive para o consumo e essa se torna a vocação do indivíduo.
Há pessoas que vivem para si mesmos e não tem como cumprir missão nenhuma da parte de Deus se a gente viver assim. Não dá para exercer dons espirituais enquanto a nossa única busca na vida é para a gente sentir prazer. Eu disse que eu ia compartilhar com vocês um pouco da minha história, mas eu não compartilhei nada, né? Mas vai pensando sobre isso que estou falando. Eu, por exemplo, sou apaixonado por encontrar pessoas e ter tempo com elas, para abraçá-las, para ouvi-las nas suas dores. Eu não sei, por exemplo, classificar os meus dons espirituais ou a minha vocação. Eu só sei que eu amo os seres humanos, que eu amo estar com eles, que eu amo acolhê-los, que eu amo ensiná-los, que eu amo aprender com eles, que eu amo chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu amo compartilhar, por exemplo, de momentos como esse que estou com vocês, refletindo o Evangelho. Isso é o que eu amo. A minha vocação é cuidar de pessoas, é pastorear pessoas, é ajudá-las no caminho, é dar a elas o suporte que elas precisam para andar com as próprias pernas, para pensar com a própria cabeça, a não ser manipulada por ninguém. E a minha vida inteira eu fui assim. Embora nas minhas imaturidades na fé, no ano 2003, até mais ou menos no ano 2007, 2008, eu ainda carregava muito da religiosidade vazia em mim, mas havia uma essência muito profunda que dava a tonalidade da minha existência, apesar dos meus equívocos. E já naquele momento de maturidade já se mostrava latente, operante em mim essa lei da vida e essa consciência de que eu precisava ajudar as pessoas, servir as pessoas, conduzir as pessoas. Com microfone, sem microfone, com oportunidades formais ou sem oportunidades formais. Eu fui percebendo que o melhor lugar para você exercer o seu dom e o seu chamado não é nas quatro paredes de uma religião. Na comunidade você vai expressar também os seus dons e a sua vocação. Claro. Até porque a comunidade, o momento de se reunir como comunidade é uma extensão da vida. Ela está inserida na existência. Mas longe de mim dizer que para tudo ali, que o culto acaba ali, que o dom espiritual cessa ali. Pelo contrário, se é dom de Deus mesmo, se é vocação de Deus mesmo, pois então quando você está vivendo todos os dias no seu trabalho, onde quer que você vá, é impossível escapar dessa missão, é impossível escapar desses dons. Eles se manifestam na vida, na existência. Por isso, eu sou bastante desconfiado de gente que se diz cheia de dons espirituais, mas esses dons só se manifestam nos dias e horários de culto. Fulano de tal fala em línguas estranhas, mas somente quando está lá no culto e como um show pirotécnico público. Isso nunca acontece na sua intimidade quando ninguém está vendo. Eu desconfio de dons espirituais do tipo sou acolhedor e hospitaleiro para receber as pessoas para o culto lá da minha comunidade. Mas quando chega em casa um carrasco, é um cara extremamente grosseiro, ninguém aguenta ficar perto dessa pessoa no trabalho, onde quer que vá.
Isso não é dom espiritual. Pense no seu dom espiritual, na sua vocação. Para que você foi chamado? Isso fará toda a diferença na sua vida. Porque isso lhe fará conduzir as suas energias nessa direção. E vai te ajudar, de fato, a ter essa consciência de que você está passando pela vida cumprindo o seu chamado. Nunca se esqueça que os dons espirituais são como os frutos de uma árvore. A árvore produz os seus frutos para outros comerem, para outros provarem. Ela é serviçal. A árvore é doadora, generosa daquilo que ela produz. Assim somos nós. Nós não produzimos frutos para a gente comer. Nós não produzimos frutos para a gente se vangloriar deles, para a gente ser beneficiados por eles. Nós produzimos porque passamos dessa mentalidade de sermos servidos para a mentalidade de servirmos e darmos a nossa vida por amor do outro. Que seja assim, para a glória de Deus.